vou fazer mais uma sessão de detalhamento desse personagem. Talvez eu faça alguns sem gravar, mas eu acho que eu consigo resolver alguns problemas, né? Aumentar o detalhamento do cabelo, que é uma parte que está bem atrasada em relação ao resto, né? E o ideal é realmente que a gente vá alinhando o modelo à medida que a gente vai esculpindo, né? A gente vai alinhando a quantidade de detalhe que a gente tem no conjunto, né? Ou seja, a mesma quantidade de detalhe que eu tenho na roupa, tenho no cabelo, no corpo, nos acessórios, né? Então aqui eu quero começar pelo cabelo, né? Eu vou isolar aqui o corpo e o cabelo para não perder a referência de aonde que estão os fios de cabelo aqui, né? É, Então, esse procedimento aqui de criar as peças, né? Que vão servir como mechas, né? Eu acho que é um que ficou faltando na parte de trás, então espero que eu consiga pelo menos preencher um pouquinho, né, o espaço do cabelo aqui, né? Opa, eu não quero entrar no modo edit dos dois, não. Eu quero entrar no modo edit só de uma das partes. Talvez eu queira fazer uma suavização geral dos vértices em algum momento, né? Um vertex, smooth vértice, para arredondar algumas coisas. Mas, a princípio, eu vou tentar só é, criar esse caimento na parte de trás do cabelo. Talvez eu faça alguns silêncios longos também enquanto eu estou modelando. É, Isso pode acontecer. Eu não sei também se essa solução de cabelo vai dar certo, então tem mais de um jeito de fazer, né? É, eu estou supondo que eu consigo mesclar um pouco de escultura com um pouco de modelagem. E não tem problema fazer mais de uma versão. Como eu já disse em outras aulas, isso aqui é um processo de concepção do personagem ao mesmo tempo que é o processo de criação das peças, né? Então, estou fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Uma parte problemática de fazer cabelo é o ajuste, preenchimento do espaço aqui, né? Então, é, eu não quero que pareça que ela é calva, ou, né, ou que ela está usando uma peruca, mas basicamente o que eu estou fazendo é uma peruca, né? Só uma, uma, uma observação, assim, a gente tenta, quando está fazendo a modelagem do cabelo, a gente tenta cobrir, né, a nuca, né, do personagem. Vamos puxar isso para cá, e talvez esse aqui para cá, uma escala, grab X,
talvez com isso aqui já seja bastante. Com isso aqui eu já consiga fazer um certo preenchimento. Eu vou usar o Proportional Edit para puxar um pouco dele para baixo. E aí eu quero É, eu vou tirar o Auto Smooth disso aqui, né? Eu acho que isso não vai me ajudar. Eu quero ver como que funcionaria se eu der uma subdivisão de superfície em algum das etapas. Eu vou testando alguns modificadores, né? O Bevel para poder gerar um corte nas extremidades, né? Somar, por exemplo, às vezes um com o outro para ver se isso vai me ajudar, né? É, se nenhum deles contribuir, a gente vai modelar mesmo na marra, né? A gente, é, porque o que eu imagino que eu vou ter que fazer nesse cabelo para ele poder ficar num formato mais interessante é dividir essas mechas e o subir essa ponta, né? Então, opa, mas eu preciso fazer um ajuste assim, né? Ou seja, eu vou ter uma ponta um pouco mais definida aqui e um pouco do que geraria uma sombra de mecha. Ou talvez eu realmente tenha que separar cada mecha, fazer cada mecha como um bloco separado, né? Ou seja, eu tenho que vir fazendo cada mecha como se fosse um bloco que nasce do cabelo ali, né? Então, por isso que eu não sei. Eu preciso testar algumas coisas antes de definir se esse método que eu escolhi é o método que vai dar certo, ou apropriado para o design que a gente está tentando fazer. Então, deixa eu voltar com o Altsmooth de novo, só para a gente poder ver um pouco melhor aonde que está ganhando esse relevo. E vamos lá, grab em X para poder ter esse relevo. Então, talvez dê certo. Vamos ligar um proporcional de tinta. Deixa eu puxar um pouco desse cabelo para mais próximo da cabeça. Continuar usando desse sistema de corte aqui. É, então aqui acho que dá para ver um pouco do que eu quero fazer. Vamos pegar esse corte aqui, vamos desligar esse, tipo um pouco dessas pontas assim, desse zigue-zague, né? Um pouco desse zigue-zague é o que eu estou procurando aqui nesse modelo, que vai ajudar a explicar um pouco
cada bloco de mecha, né? Se eu pegar, por exemplo, essas pontas aqui, né, e puxar elas para trás assim, talvez dê para identificar cada mecha no processo, né? Talvez seja isso que eu preciso na hora de esculpir ou na hora de continuar detalhando, né? Tipo, algo que me ajude a visualizar melhor cada uma das mechas, né? Então, esse que é o detalhamento que está sendo feito aqui. Tem chance de eu precisar subdividir mais esse cabelo, mas agora eu quero tentar de novo com modificadores, né? Então eu quero entrar com uma subdivisão simples, primeiro, antes de mais nada, primeira coisa, do tipo simples. E depois eu quero entrar com uma subdivisão do tipo suave, né? Então, é, talvez isso aqui já me ajude no processo de definir o cabelo para escultura. Talvez não. Talvez sim, talvez não. É, vou tentar com um nível só. Tentar com um nível só de cada. Vamos lá na escultura. E aí eu quero pegar o Paint e ver se eu consigo puxar esses detalhes aqui, né? Mesma coisa o Crease, né? Vou me ligar minha topologia dinâmica, porque talvez eu precise para poder definir algumas coisas de corte, para poder fazer detalhes que pareçam é, um pouco mais pontiagudos, assim. Então se eu vier aqui com o Crease no lado de cá, é, vamos usar o Clay também, vamos usar o Sculpt Draw, talvez. Eu acho que o Sculpt Draw vai me ajudar a puxar coisas que pareçam o relevo da malha aqui, fazendo o cabelo. Aqui acho que eu consigo sugerir um cabelinho. Eu tirei o modificador de Solidify. É, mas é porque os modificadores geralmente eles não atuam tão bem nesse espaço, né? Aqui dá pra ver que eu tô fazendo, tipo assim, de onde o cabelo nasce até onde ele cai. Onde que o relevo cai. Lembrando que eu tenho essa amarra aqui, ó. Eu vou ter que separar essas peças. Essas peças aqui, ó, elas vão me atrapalhar aqui mais do que ajudar. Porque eu quero esculpir o quê? Eu quero esculpir de onde é que o cabelo vem preso. Então, se eu quiser fazer aonde o cabelo está preso aqui, ó, eu não quero interferir ali, eu não quero ficar fazendo máscara, tipo, eu talvez tenha que modelar isso aqui à parte. Então, já vamos fazer isso aqui de uma vez.
aqui a gente consegue talvez unificar todo mundo, né? Fazer um visual. Não, é só uma sugestão da coisa, né? Não tem que fazer né? Eu não tenho que fazer preciso, nem nada do tipo, não, né? Deixa eu ligar o Solidify só para ver como que ele vai comportar aqui. De novo, no Sculpt ele não vai funcionar, principalmente com a topologia dinâmica. Object Mode. Talvez eu queira isso aqui, sim. Talvez eu queira esse. Talvez eu queira. Isso é uma tentativa. Eu talvez queira suavizar as bordas aqui, né? Tipo, tratar isso mais como um relevo solto, assim, né? Então, isso aqui uma possibilidade de. Isso aqui é possível, né? É possível. No geral, eu não estou muito feliz com o visual, então vamos tentar um outro método, porque eu acho que não custa, né? É, eu vou deixar isso aqui, né? Eu preciso é, trabalhar com uma referência, né? É, a outra forma seria eu realmente modelar cada uma das mechas, né? Então seria, eu posso usar a ferramenta de curva do Blender, posso usar né, ferramenta de modelagem, isso fica muito a critério de quem está modelando. Eu vou tentar com malha, eu não vejo muito problema em fazer isso com malha, não. Seria o caso de eu fazer é, tipo a mecha, né? Então vamos criar uma mecha aqui só para. Então, eu podia ter feito com um cubo, inclusive. É, então, já fazer ela no formato, né? Já fazer ela com a ponta. É, se eu vou fazer ela crescendo ou alargando ou afinando, isso também é uma coisa que eu tenho que pensar. Bom, scale, scale, scale. É, eu provavelmente vou fazer um extrude aqui só para, em vez de usar o Solidify, eu explico por quê. Para eu poder fazer a mecha gordinha assim, ó, em vez de fazer ela cavada, né? E eu consigo fazer também assim, fazer a ponta, né? Fazer com que ela tenha uma ponta clara, né? Deixa eu colocar aqui o smooth aqui. E aí, o que acontece? Essa mecha aqui, ó, é o mesmo processo que eu usei para posicionar o cabelo, né? Então, o processo de posicionamento é o mesmo. O
que acontece? Quando eu colocar uma subdivisão de superfície aqui para arredondar, eu vou ter como refilar a ponta, que é uma coisa que me interessa, né? Ou seja, eu pegar essa ponta do modelo aqui e refilar ela assim, né? Para que ela fique bem pontiaguda, né? Eu também consigo, tipo, achatar um pouco a base ou fazer uma coisa mais nesse sentido, né? Vou alinhar isso aqui, né? E aí o processo de distribuir essa, essa mecha aqui, ó, seria o processo de pegar o proporcional editing, posicionar, é, posicionar a mecha e sair duplicando e fazendo o penteado. Então, nesse caso, eu preciso saber aonde que está a linha de nascimento do cabelo, né? É, deixa eu até usar um pouco melhor essa ferramenta de desenho, que acho que vai ficar um pouco mais fácil para enxergar. Eu quero desenhar isso na superfície, né? Então, o meu cabelo está nascendo daqui para cá, né? Então, supõe-se que tem uma franja acontecendo aqui, né? Então, supõe-se que tem uma direção acontecendo aqui, uma direção acontecendo para cá, né? Dos fios de cabelo, né? E existe também o cabelo que está preso, ou seja, o cabelo que está vindo nessa direção aqui, né? É, talvez, inclusive, eu tenha pensar em pequenas mechas soltas aqui, porque a parte mais evidente do cabelo ela estaria subindo assim, né? Então, esse seria o raciocínio por trás da minha marcação de cabelo, né? Então, se eu for, por exemplo, duplicando agora essa malha aqui, né? E tratando ela como. Deixa eu voltar com o outro cabelinho. E tratando ela como algo que eu posso puxar, esticar, detonar, né? Talvez eu consiga fazer um cabelo um pouco mais convincente, né? Então, deixa eu colocar o meu cabelo na frente de todo mundo, porque eu talvez precise fazer o que? Cortes para arredondamento, né? Deixa eu vir aqui e puxar esse. Eu gosto de usar a face como seleção, um pouco melhor para essas situações. Estou usando Rotate, Grab e vou usar provavelmente Scale também, né? Ou seja, eu vou dar um Scale em X, alguma coisa que permita que eu faça um encaixe um pouco melhor. Eu já prefiro essa estrutura aqui. Eu não estou preocupado com essa junção aqui não, né? É, isso talvez me ajude, não atrapalhe e talvez ajude, né? Então, talvez talvez eu até queira fazer mais evidente que isso, mas vamos seguir aqui. Então a gente vai colocar isso para cá, né? Ou seja, eu estou rotacionando e posicionando isso aqui. Talvez eu queira rotacionar até bem mais isso aqui para poder ficar já bem alinhado com a lateral aqui. Então, 3. Vamos rotacionar isso aqui para poder ficar. Vamos pegar esse para cá, para cá, para cá. E aí, uma coisa que eu posso fazer também, porque isso é um modelo, né?
por exemplo, vamos colocar isso num Shade Smooth. E vamos pensar que eu quero refilar isso aqui, ó. Né? Eu posso vir aqui usar o próprio corte do modelo para fazer com que fique um pouco mais pontiagudo, um pouco mais rápido na minha cabeça de chegar no acabamento sem eu perder um pouco esse aspecto suave aqui, né? Lembrando que eu ainda tenho a possibilidade de usar o próprio Shift E aqui, né, para poder criar um refinamento mais forte, né? Não é minha preferência sempre, mas né, a gente consegue criar uma mecha mais dura se quiser, né, com uma lateral um pouco mais lateral um pouco mais marcada, por exemplo, né? Um pouco mais parecido com bonequinho de PVC, né, ou miniatura. Então, vou puxar você para cá. Eu gosto da ideia de uma mecha meio que por cima do outro. Né? Vamos puxar esse cara aqui. Vamos fazer isso aqui. Aqui eu quero dar uma escala, mas eu não quero uma escala geral. Eu não quero que ela afete Z, então eu quero uma escala bem direcional, assim. Aqui eu quero rotacionar um pouco. Não, mentira, uma escala em X, talvez uma escala em X. Um grab pra cá. É possível também fazer a escala dessa ponta, né? Só para ela ficar mais fina também. Então, isso talvez eu queira fazer também. Né? Aqui eu quero puxar um pouco para cá. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, uma escala e um grab para cá. Talvez eu queira puxar esse um pouco mais para cá. Scale em X, Y. Um grab um pouco para trás. Rotate. Também eu posso suavizar algum corte se eu achar que está ficando muito agressivo. Eu não sei se ele está por trás da cabeça, para ser bem honesto. Eu não sei se. Então eu tenho que tirar isso aqui e esse cabelo aqui para ver, né? E aí vamos selecionar. Esse raio-x assim ele não vai me ajudar muito a ver o que eu quero, então eu vou colocar uma opacidade máxima assim. Porque agora eu consigo realmente ver a pele do personagem. Então aqui, ó, eu consigo subir algumas coisas, né? Então, vamos pegar aqui.
Vou rotacionar um pouco isso aqui, na real. O raio-x vai deixar meio embolado para que alguém consiga ver bem, mas eu acho que dá para ver o que eu estou fazendo a grosso modo. Eu não gostei muito dessa mecha. Assim, então vamos desfazer. Vamos selecionar um bloco inteiro mesmo. Talvez sem proporcional editing. Grab. Rotate. Alt S para dar uma engordada, talvez. Tá. Esse é um processo que é lento, né? Então, mas no geral é o processo que eu prefiro para fazer. Eu quero proporcional editing. Processo que eu prefiro para desenhar mecha de cabelo, né? Vamos fazer um pouco dessa volta de cá. Deixa eu cortar aqui, só porque eu talvez precise suavizar um pouquinho isso aqui. Deixa eu tirar esse raio-x por enquanto. Talvez rotacionar, puxar. Talvez eu queira fazer um giro um pouco mais solto. Tô apertando R duas vezes. Pra poder puxar ele mais para a lateral já. Grab em X. 3. Rotate. Rotate. Eu gosto dessa voltinha. Então aqui eu vou puxar um pouco mais, puxar um pouco mais, puxar um pouco mais, assim. Isso vai gerar uma diferenciação entre essas mechas. Talvez eu queira uma segunda dessa aqui. Eu vou dar um. Então, com isso aqui eu consigo resolver algumas coisas de design que estavam me incomodando no formato da cabeça. Eu vou puxar essa ponta aqui um pouco mais. Aqui tá. Aqui começa a ficar interessante.
Aqui eu talvez precise de uma versão dessa mecha para eu poder fazer o preenchimento, né, de onde o cabelo ele está preso, né? Então talvez eu precise, deixa eu puxar isso aqui para cá. E agora eu preciso que ele entre nesse espaço. E aí, talvez eu precise fazer com que isso aqui fique mais fino, né? Então, a minha pergunta é quão fino eu preciso fazer isso? Talvez se encontrando assim seja bom. Então, grab. Talvez aqui eu dê uma escala em X. Para também não ficar fazendo tanta mecha e o tempo da aula não ficar ainda mais estendido do que já está. Então a gente vai encaixar isso aqui. Talvez queira rotacionar e abaixar isso aqui em Z. Grab em X. Vamos puxar isso aqui. Isso aqui. Um pouquinho disso aqui, acho que não vai fazer mal não. Aqui eu vou seguir essa lógica, né, de os fios que estão sendo tratados aqui para servir como o volume do cabelo que está amarrado. Então eu quero fazer um pouco mais curto para cá. Uma outra coisa que dá para lembrar é que eu posso tratar a parte de baixo desse modelo para poder parecer um pouco mais com a emenda de cabelo, né? Então, grab Shift Z. Não, eu quero só essa ponta. Eu quero só aquela ponta. Esse aqui eu quero o contrário. X. Grab. Um pouquinho de trabalho que dá, mas eu acho que é por aí que eu vou conseguir um preenchimento interessante. Né? É por aqui que eu vou conseguir uma coisa que, quando tiver em jogo, vai parecer um cabelinho de PVC, né? De boneco de PVC. Que é interessante. É uma solução, né? Deixa eu fazer um extrude aqui que eu acho que talvez eu consiga fazer um.
quero fazer uma extrusão aqui para gerar uma voltinha. Ctrl I hide. Quero fazer um extrude assim. Parece que o cabelo nasce um pouco mais. E na hora que eu pegar, por exemplo, essa estrutura aqui e puxar por cima, né? Então eu quero fazer o mesmo procedimento para cá, ó. Um extrude com um scale. Eu vou até extrude, scale e aqui em Z. Parece que sai um pouquinho mais uniforme aqui, né? Então, vamos puxar mais um aqui. Tô com vontade de voltar com o Solidify para esse. Voltar com esse para cá só para eu ter uma noção do que a gente está fazendo de relevo aqui. Então, se eu quero pôr mais para baixo, vou fazer a mesma coisa de tentar encaixar isso. Proporcional editing de novo. Talvez esse pedaço de cá. Vamos ver. Isso aqui é interessante. É uma volta bem amarradinha. Eu gosto do formato. Lembrando que provavelmente na hora de renderizar nosso cabelo ele ainda vai ser mais curvinho ainda. Funcionou melhor. E aí, a gente vai colocar mais um aqui por baixo. Esse aqui eu acho que está quase já pronto. X para puxar um pouquinho mais para cá. Grab. Grab. E aqui eu quero puxar ele para dentro. X. Grab. Grab. Aqui eu quero puxar um pouco mais para baixo. E esse aqui um pouco mais para cima. Estou sempre tentando tampar os vãos, né? Que eu acho que no final das contas vai funcionar melhor se eu tivesse esses vãos tampados, né? Eu vou puxar isso também para dentro aqui. E aí agora é aquela parte que eu imagino que os cabelos eles estão presos aqui para cima, né? Então essa parte de trás o cabelo foi levantado, então a gente vai ter mechas pequenas aqui na base, né? E mechas compridas que prendem. Então talvez eu queira usar esse tipo de estrutura aqui, né? Para fazer a base do cabelo que vai atrás, né? Então, eu acho que vai ser também assim.
encaixar aqui. Aqui eu quero bem mais evidente que isso aqui, bem mais... Deixa eu fazer um bloco de seleção um pouco mais agressivo aqui. Talvez eu precise de mais cortes aqui para poder definir um pouco dessa estrutura. A parte dentro do cabelo não me preocupa, só comentando, a parte dentro do cabelo não me interessa. Eu estou preocupado só com a parte superficial, então se eu estiver fazendo uma zona na parte interna do cabelo, eu não vou preocupar demais não. Então essa... Isso vai ser interessante. Essa torção talvez eu queira manter ela. Talvez ela me ajude a contar um pouco mais sobre esse relevo. E aqui eu quero mechas mais largas também. Se fosse um bom personagem que vai ser visto de costas, é o contrário, né? Você vai caprichar mais na parte de trás, né? Mas a gente tem um tempo de aula que eu tenho que respeitar, então eu acho que eu vou trabalhar com mechas mais largas. Também vou fazer isso aqui. Vou puxar puxar isso aqui. Para dar uma refilada. Acho que assim eu... Deixa eu rotacionar isso aqui. Posicionar isso mais ou menos por trás aqui. Eu quero pegar só o vértice agora da ponta e aumentar o meu grab em Y para poder puxar ele para fora. Esse aqui talvez eu queira grab em X para fazer o encaixe. E aqui a gente vai mais ou menos encaixando uma mecha na outra. Esse tira-ganha aqui que eu estou fazendo. Vamos colocar mais um vértice aqui, ó, só para encaixar bonitinho. Aqui grab em Y. Tá, lembrando, nossa divisão final é essa daqui, ou até mais, né? Dependendo de como for. Tá bom. Acho que aqui vai me dar um acabamento interessante. Vou pegar esse aqui. Esse que eu não preciso do proporcional edit. Eu quero... um pouco agressivo, né? Vai suavizar aqui. Uma coisa que eu gosto desse processo de modelar, ao invés de esculpir, é que as coisas, usando o Subdivine Surface, as coisas já parecem muito polidas, né? Então,
a gente tem essa sensação de suavidade que eu acho interessante. Isso aqui eu vou fazer uma suavização de vértices, só para... Então, assim, geralmente a gente não precisa fazer muita coisa para parecer polido, ou que foi lixado, né, ou que teve algo nesse sentido, né? Então facilita bastante, às vezes, para fazer é, um acabamento mais cartunesco. Isso aqui vai ser legal. Eu quero uma escala aqui. Acho que aqui vai funcionar. Eu quero ampliar bastante essa mecha para poder preencher mais rápido. Acontece. E aqui, ó, grab em Y. Deixa eu tirar esse grab em Y. E aqui eu quero grab em X. Tá. Aí. Proportional editing. Grab. Vindo pra cá. Aqui, grab. Também vindo mais ou menos pra cá. Grab, 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 grab. Mas deu pra deixar um pouquinho. Mas eu quero, inclusive, cortar assim, para poder dar um efeito aqui. Então, grab, grab, grab. Aqui talvez eu queira cortar várias vezes. Porque esse aqui eu tô preenchendo muito, eu tô perdendo um pouquinho da noção de mesh, né? De mecha de cabelo. Então, isso aqui vai me ajudar a ganhar um pouquinho de volta esse efeito. Aí, ó. Aqui a gente já vai duplicar desse espaço aqui. Então, aqui eu acho que eu consigo meio que usar como se fosse já a mecha de trás da orelha. Vamos levantar isso aqui e abaixar isso aqui. Tá. Mas eu queira cortar também aqui porque eu já estou nessa grab em X. Deixa eu grab em X. Deixa eu ver. Ficou legal. E aqui eu
vou usar esse corte adicional para aumentar a escala dessa, dessa mecha. Tipo, para preencher mais coisa. Aqui, ó, esse pedaço aqui, talvez eu queira relaxar ele de alguma forma, né? Então, tá tudo muito espremidinho. Então vou usar esse tanto de corte para preencher mais área, né? Eu aproveito melhor esses cortes. Será que? Acho que aqui tá bom. A gente vem aqui de lado e rotaciona. Rotaciona isso aqui. Acho que isso aqui pode ser bem o que fica atrás da orelha, assim, ó. Eu quero tirar duplicatas. Que eu estou fazendo isso, mas eu não estou observando as duplicatas. Então eu quero limpar isso aqui, ó. Isso aqui não ficou bom, essa. Então eu quero limpar isso aqui, ó. Então, às vezes acontece. E aqui é um pedacinho de cabelo. É, então, talvez compense fazer. Vou pegar 4 aqui. Isso aqui é um N-Gon. Eu não quero geralmente N-Gon, mas nesse caso ficou bom, olha. Ficou bem legal, na real. É, então, assim, dá pra fazer um triângulo aqui, ó. Ficou bem melhor. E aqui talvez eu queira tirar esse cara aqui, ó. Porque ele tá gerando uma sombra um pouco mais agressiva aqui, que não me interessa tanto. Vamos ver se eu tirar esse aqui também. Eu tô vendo, às vezes não precisa. Não precisa ser tão certinho. Isso aqui está quase resolvido, né? É, eu queria mostrar um pouco o processo de cabelo, porque o cabelo ele é uma das perguntas recorrentes, né, de como é que modela, né? Mostrar pelo menos alguma estratégia, né, para modelar. Eventualmente eu tenho que tratar um pouco mais, é, né, de novo, fora do espaço de gravação eu posso continuar esse processo, né? Mas é o mesmo processo que eu usei. Deixa eu dar um save aqui. É o mesmo processo que eu usei para o cabelo que eu estou usando como referência, né? É, então, o meu cabelo dessa personagem aqui, né? Ele é o mesmo procedimento, né? Então, ao final do processo, a gente tem algo nessa com essa solução, né? Então, de novo, eu estou lidando com uma coisa que pareça um pouco massinha, né? Um pouco é, tem um pouco de cara de boneco de PVC. Quando a gente vai para um cabelo mais realista, ou cabelo que pareça pelo, geralmente a gente está fazendo o mesmo processo, só que em vez de usar é, em vez de usar
O sólido, a gente usa o plano, então a gente vai ter a imagem com o plano, e dentro desse plano a gente vai ter a textura do fio de cabelo, né? Então é o mesmo processo de vir produzindo um plano que é a mecha, a direção da mecha, e dentro desse plano você tem a textura do cabelo. E na nuca, né, no espaço da cabeça, a gente pinta o cabelo rasteiro, né, para parecer que a nuca é preenchida. Tá? Então, essa foi mais uma etapa de detalhamento. Esse vídeo é um vídeo complementar. É, eu espero que ele ajude, né, quem está assistindo a pensar em soluções de detalhamento adicional para o modelo. Lembrando que eu estou usando alguma parte como referência, né? Então o cabelo foi o meu exemplo, mas é o mesmo pensamento para todas as peças, né? Então, uma vez que eu terminar de produzir esse cabelo, né, eu vou atrás das outras peças. Deixa eu tirar esse cabelo esculpido que não deu certo. Eu vou atrás das outras peças para poder. Deixa eu tirar esse cubo aqui, é meu remendo de, de orelha, né? A partir do momento que eu terminar o cabelo, eu vou correndo para outra parte. Assim, ah, não, vamos colocar costura, vamos colocar o lacinho, vamos colocar. Vamos fazer o sapatinho parecer um pouquinho mais confeccionado, né? Tipo, por exemplo, né? Vou fazer aqui rapidinho só para, por exemplo, ah, pô, eu tô fazendo um nível de detalhe grande. Será que dá para colocar no sapato a noção de que o solado é, é colado? Será que dá para fazer a sugestão de que o solado ele foi colado né? Então, esse tipo de detalhe que a gente vai procurando. Então, será que dá para sugerir que essa estrutura do salto talvez seja reta, né? Talvez ela seja retinha assim, né? Então, como que a gente pode aproximar certos aspectos desse design do, né? Vamos pegar isso aqui, vamos forçar isso aqui, por exemplo, a ficar mais quadradinho assim, ó. Então, esse tipo de preocupação a gente, né, de cada pecinha receber o seu extra de tratamento, né? Supondo, por exemplo, eu quero fazer costura do couro do sapato, eu quero fazer a lingueta do sapatinho, né? Não, eu quero que o sapatinho tenha uma linguetinha, né? Então, então qual que é o nível de detalhe que você quer implementar, né? Então, mesma coisa, eu fiz no cabelo, vou no sapato, fiz no sapato, vou na roupa, né? Volto para a cabeça, né? Então, esse vai ser o processo. De novo, se não houver vídeos gravados de cada uma dessas etapas, né? Só para não estourar a carga horária do microfundamento, mas o processo é esse. Então, eu espero que haja a compreensão de que esse processo tem que ser levado, né, até o final para chegar no nível de acabamento completo, né? Ou seja, para a gente poder chegar no nível de acabamento que eu estou usando como referência esse modelo, porque está pronto, né? Obviamente. Mas chegar no nível de detalhamento, né? Você fala, não, beleza, todas as partes que eu achei que eram fundamentais de detalhar, né? Vamos pegar aqui a bota, por exemplo, né? Não só tem o solado, como tem a costura do solado, né? Tem as dobras, as amarras, né? O vestido tem o arremate, né? Tipo, qual o nível de acabamento que você está procurando, né? Então, você vai levando esse processo até ter o nível completo. Lembrando que para jogos maiores,
maiores, com mais orçamento, a gente tem geralmente tempo e dinheiro para poder investir num personagem tão complexo. E em jogos mais baratos, a gente tende a otimizar esses processos e fazer, às vezes, mais reciclagem ou ter um número menor de personagens, né? Então, isso tem que ser sempre guardado em proporção com qual que é o tamanho do trabalho que está sendo realizado.